A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, lições bíblicas CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, lições de adulto, terceiro trimestre de 2025, aonde tem por título A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições, comentada pelo pastor José Gonçalves. Lição de número 10, a expansão da igreja, tendo por data 7 de setembro, uma data comemorativa no nosso Brasil, independência do Brasil, 7 de setembro, próximo domingo, realizada escola bíblica na maioria das igrejas Assembleia de Deus, todos os domingos. Porém, em igrejas pode ser de maneira aleatória, como aqui na Assembleia de Deus em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, realizada toda quarta-feira a partir das 19 horas. Você, crente ou não, pode participar livremente. Leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo número 8, versículo do 1 ao 8, depois o versículo 12 ao 15, que assim nos diz a palavra de Deus. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Leitura correspondente à nossa temática, a expansão da igreja. Partindo já para os devidos tópicos, no tópico número 1 nós temos a igreja diante da perseguição. Tópico número 1, a igreja diante da perseguição. A igreja em Jerusalém, a igreja primitiva, a igreja coordenada pelos apóstolos. Igreja essa iniciada após a ascensão de Jesus e principalmente ali no Pentecostes, Atos capítulo 2. Subtópico número 1 nós temos, embora perseguida, não fragmentada. Embora a igreja era perseguida, mas ela não era fragmentada, ela não era destruída. Ela não se desfazia, não diminuía, ela não era fragmentada. Ela continuava unânime, mesmo que dispersa. Vários irmãos espalhados por todas as partes e regiões devido à perseguição. O comentarista começa dizendo que por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista, o diácono, o evangelista Lucas enfatiza, Lucas que registra justamente Atos dos Apóstolos foi escrito por Lucas. Então o evangelista Lucas enfatiza que os cristãos
foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Atos capítulo 8, versículo 1. Então, por causa da perseguição que foi originada por causa de Estevão, porque Estevão foi morto, apedrejado, registra Atos capítulo 7. Então, por causa da perseguição, após a morte de Estevão, então levantou-se uma grande perseguição, porque mataram Estevão, apedrejado, e em Atos capítulo 8, versículo 1, diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia de quem? Naquele dia que Estevão morreu, apedrejado, Atos 8 e 1, e naquele dia fez-se uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Então, no dia que Estevão é morto pelos capitães, pelos anciãos, pelos sacerdotes, a classe hierarquicamente política, reis, a nobreza. Então, levantou-se a partir daquele dia uma grande perseguição, que já tinha, mas levantou-se uma grande perseguição, ou seja, novamente e com mais intensidade. Uma grande perseguição, e por causa dessa perseguição, os cristãos que estavam concentrados em Jerusalém foram dispersos, se espalharam, fugiram, deixaram suas casas, suas famílias, deixaram seus negócios e foram além de Jerusalém. Saíram de Jerusalém por causa da perseguição. Logicamente, saíram porque não queriam morrer, é lógico. Mas não saíram para ficar em silêncio, não saíram para ficarem medrosos, não saíram para ficarem agora recuando, deixando de ser cristão. Não, saíram porque logicamente seriam pegos se ali continuassem. Tanto é que a Bíblia vai dizer que eles saíram e por onde eles passavam, eles pregavam a Cristo. Eles continuavam pregando a palavra, eles continuavam pregando o evangelho, eles continuavam falando sobre Jesus, eles não desistiram. Então, por causa dessa perseguição que foi levantada mediante a morte de Estevão, Atos 8 e 1, os cristãos foram dispersos, se dispersaram pelas terras da Judéia e da Samaria. Porém, os apóstolos, diz a Bíblia, exceto os apóstolos, ficaram eles ali em Jerusalém. Eles não foram. Agora, por quê? Porque eles também não eram perseguidos? Logicamente, eram perseguidos também. A Bíblia não diz o porquê que eles ficaram, como eles ficaram em Jerusalém, mas eles ficaram, com certeza, não de maneira pública, não de maneira manifesta, mas ficaram ali em Jerusalém, se mantendo em Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém também ainda tinha pessoas cristãs. E ali precisava de apoio, e eles continuaram ali justamente para isso. Enquanto os outros foram para Samaria, foram para as terras da Judéia, outras regiões de Israel. Fazer justamente o ID. Então, mesmo perseguida a igreja, mesmo dispersada a igreja, mas ela não se desorganizou, nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Continuou uma igreja em Cristo, continuou uma igreja no amor, no fervor, na coragem, na fé, na santidade, não negando o nome de Cristo mesmo diante da perseguição. Se espalhou.
mas não se fragmentou, não se desorganizou, nem ficou desunida, nem ficou fraca, mas continuou firme e forte, pregando a Cristo, o Senhor e Salvador de nossas vidas e daqueles que assim creem. Subtópico número 2. A igreja em luto. A igreja em Jerusalém, que foi agora perseguida, que se dispersou, se espalhou pelas terras da Judéia e de Samaria e outras regiões. A igreja estava em luto. Em luto por quê? Porque perdeu Estevão, um grande homem de Deus, um grande evangelista, um grande diácono, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, um homem que Deus fazia através dele obras maravilhosas, sinais maravilhosos, um homem que falava, e realmente aqueles que tentavam disputar com ele não conseguiam resistir à sabedoria que ele tinha, logicamente, porque Deus estava na vida dele. Então a igreja estava em luto, a igreja estava em pranto, a igreja estava realmente sentindo pela a perca de um homem que logicamente auxiliaria, ajudaria ela. Então a igreja fez um grande pranto sobre Estevão. Homens, Atos 8:2, piedosos, homens piedosos foram enterrar Estevão, foram fazer o sepultamento de Estevão, foram verdadeiramente levar Estevão à sepultura e prantearam sobre ele um grande choro, um grande pranto. Lamentaram muito. Não esconderam o choro, não esconderam a saudade, não esconderam o sentimento. Então, essa lamentação, esse choro de Atos 8:2 sobre Estevão, por Estevão, foi um choro, foi realmente por homens piedosos, varões, homens de Deus, pertencentes à igreja primitiva. Então, nós podemos vermos que verdadeiramente a igreja estava em luto. Eram cristãos compassivos que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Ou seja, antes, porque foi no dia que Estevão morre que se levanta essa grande perseguição que já estava existindo, mas levantou-se novamente com mais intensidade. Então, enquanto deu tempo, posso assim dizer, esses homens foram enterrar Estevão, fizeram realmente o devido para com a solenidade fúnebre. Por quê? Porque eles ainda tinham esse tempo. Porque a perseguição tinha iniciado. E iria se alastrar. Iria chegar onde tivesse um cristão, tanto é que a Bíblia vai dizer que Saulo consentiu na morte de Estevão. E consentindo na morte de Estevão, Saulo pegou carta e entrava nas casas, procurando um cristão. Quando tinha um cristão ali naquela casa, ele levava e encerrava na prisão. Ele arrastava cristãos para levar à prisão. Paulo era um homem violento. Paulo era um homem realmente bravo. Paulo era um homem, Saulo, mais tarde se torna em Paulo, capítulo 9. Então, Saulo era um homem realmente que era ruim. E pegava cristãos, independente de mulher, independente de homem, de ancião, ele encerrava na prisão, ele vinha com violência.
e encerrava na prisão. Então nós podemos vermos que a igreja estava em luto. Em luto por Estevão. Além de estar em luto, estava em meio à perseguição. Subtópico número 3. Mas não desesperada. A igreja estava em luto? Estava. A igreja estava chorando por um membro? Estava. A igreja estava realmente se lamentando por um membro que assim falecera? Não de morte natural, não de morte ocasionada por uma doença, mas porque foi apedrejado. Mas porque foi realmente morto pelos religiosos de Jerusalém. A igreja estava em luto. Um homem, por causa da fé, o primeiro mártir, Estevão, que morre pela fé, que morre apologeticamente, defendendo a fé cristã, fazendo apologia. No dia que ele morre, ele está fazendo apologia a Cristo, pregando a Cristo, ele está defendendo a Cristo, ele está levantando a bandeira do Evangelho. Então a igreja estava em luto. Devido à perseguição, a igreja não se fragmentou, a igreja não se desorganizou, a igreja não se enfraqueceu, nem ficou desunida. Ela ficou unida, forte, e ela continuou organizada. Estava em luto, subtópico 2. Mas, subtópico 3, ela não estava, apesar do luto, ela não estava desesperada. Esse luto, a morte de Estevão, o luto por Estevão, não fez nenhum cristão, biblicamente a gente não encontramos isso, não fez nenhum cristão desvanecer a fé, perder a fé, desistir da caminhada, nenhum. Ao contrário, isso fortalecia cada vez mais, colocava estes cristãos cada vez mais firme e forte, inclinados para Deus, enfrentando a perseguição com muito prazer, com muita alegria. A perseguição não entristecia eles, a perseguição não enfraquecia eles, ao contrário. Isto era combustível para a igreja primitiva. Porque a perseguição na vida de um cristão não desarraiga-o, não o destrói, mas a perseguição, a luta, que aqui era uma tremenda luta, na vida de um cristão, na vida da igreja, fortalece e une cada vez mais ela. E ela continua na marcha como antes, do mesmo jeito. A igreja em luto, mas não desesperada. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por Estevão, chorou por ele, lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada. Não apareceu ninguém para afrouxar. Não apareceu ninguém para desmotivar ninguém. A igreja continuou na marcha, na missão. Porque a igreja já sabia que verdadeiramente a morte não separa. A morte não separa o cristão de Deus. Ao contrário, leva o cristão para mais perto.
leva o cristão para mais próximo de Deus. Então a morte para o cristão, conforme Salmo 116, versículo 15, preciosa é a morte do Senhor, preciosa é a morte dos santos, aos olhos do Senhor. Então a morte de um cristão, de um santo, é um lucro. Não é uma desvantagem, é um benefício. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Estevão morreu, aí todo mundo triste. Ninguém mais quer mais fazer a obra. Ninguém mais quer pregar o evangelho. Agora vai viver de luta, agora vai parar. Já viu que quando acontece os vários cancelamentos? É cancelado o culto porque tem fumaça. É cancelado o culto porque tem fogueira. É cancelado o culto porque tem chuva. É cancelado o culto e aí por diante, porque alguém morreu. E assim por diante. Claro, a gente podemos entender tolerantemente que, dependendo, há uma certa modéstia a isso. Mas é muito raro. A porcentagem é mínima para que isso venha acontecer. Veja que os cristãos, eles continuaram. Sentiram, choraram, prantearam, sim, mas ninguém foi desmotivado, ninguém ficou desesperado, ou ninguém ficou devorado pela tristeza. Pessoas que enlouquecem por causa de uma morte. Lembra lá de Arão, quando seus 2 filhos morrem, lá no Pentateuco, exclusivamente Levítico, se não me escapa da memória, porque ofereceram fogo estranho diante do Senhor e morrem. E logo na sequência Deus diz que o trabalho continua. Ele não vai parar, Arão não vai parar mais a obra, o sacrifício, porque seus filhos morreram. Tudo bem que é considerável, sim, é um ente querido. Mas ele continuou. Perdeu, mas ele continuou. Chorou. É uma dor, mas continuou e continua. Então a igreja estava em luto, mas ela continuou. Ela prosseguiu. Ela seguiu adiante. Então, um de seus membros queridos e ilustres, não era qualquer membro. Não era qualquer membro, não era aquele membro Raimundo, não era aquele membro Paraguai, não era aquele membro falsificado, não era aquele membro incrédulo. Não, era um ilustre membro, um querido membro que havia sido morto. E esse membro ilustre, querido, um homem de Deus, morre sim pela sua fé e trouxe essa consequência. E não ficou essa consequência só nele. Essa consequência foi adiante. Essa consequência abrangiu a todos. Essa consequência foi para todos. Porém, mesmo assim, mas isso ainda não calou, nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Jesus. Mesmo assim, isso não calou a igreja, não desestimulou a igreja, isso não impediu a igreja de se manter firme, entusiasmada no avanço, no testemunho de Jesus Cristo. A igreja continuou firme e forte, avançando, testemunhando a respeito
do Salvador da humanidade, Jesus, o nosso amado e único Salvador. A igreja continuou, mesmo diante da perseguição, mas não se fragmentou. Mesmo diante da perseguição que ocasionou um luto de um grande homem, mas a igreja não se desesperou, continuou no avanço em testemunhar sobre Jesus. Tópico 2. A igreja que evangeliza. Subtópico 1. Evangelização centrada na palavra. Evangelização centrada na palavra é uma evangelização poderosa. Uma evangelização centrada na palavra de Deus é uma evangelização poderosa. Porque o poder de Deus consiste na sua santa e maravilhosa palavra. Então a evangelização, subtópico 1, centrada na palavra de Deus. Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. A perseguição foi levantada em Jerusalém, ficaram só os apóstolos em Jerusalém e os cristãos se espalharam pela Samaria e Judeia, regiões de Israel circunvizinha. E esses que se dispersaram, se espalharam, 8:4 de Atos nos diz que eles andavam dispersos e iam por toda parte anunciando a palavra. Isso aqui é exatamente o que Jesus disse. É exatamente 8:4, é exatamente o que Jesus disse. Em Marcos 16:15. E disse-lhe Jesus: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. No original é indo e pregando o evangelho a toda criatura. É exatamente aqui 8:4 de Atos dos Apóstolos. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Eles anunciavam a palavra de Deus, por onde eles iam passando, por onde eles estavam passando, por onde eles estavam residindo. Eles iam e pregavam a palavra de Deus. E pregavam a palavra sobre Jesus. Era uma palavra cristocêntrica, era uma palavra de Deus. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder do Espírito Santo e estar centrados na palavra. Se quisermos levar o evangelho com êxito, precisamos, conforme José Gonçalves, viver pelo Espírito Santo e estar centrados na palavra. Então, o subtópico 1 é evangelizando centrado na palavra. É evangelizando com a palavra. Não é contando histórias. Não é falando de tradição. Não é falando do passado. É contando
a palavra de Deus, é mostrando a palavra de Deus. É centrado na palavra de Deus. Aquele que ouvir tem que ouvir a palavra de Deus. 1 João, por volta do capítulo 5, a Bíblia diz: se o testemunho do homem é grande, maior é o de Deus, porque ele testemunha acerca do seu Filho, Jesus Cristo. Então a evangelização centrada na palavra é uma evangelização centrada na palavra de Deus, centrada em Jesus Cristo. E acabou essa conversa. É centrada em Jesus Cristo, centrada na palavra de Deus. E quando essa evangelização é centrada na palavra de Deus, então é centrada no poder de Deus. Então os cristãos, eles iam por toda parte, mas iam pregando a palavra de Deus. E esses cristãos, eles tinham Deus na vida. Eles não falavam de Deus simplesmente porque ouviram, mas porque receberam Jesus verdadeiramente sobre suas vidas. Eram pessoas realmente convertidas. Eram pessoas que tinham realmente o testemunho e eram conhecidas como cristãos. Eram realmente conhecidas como cristãos. Tinham verdadeiramente a evidência de um cristão. Não é simplesmente porque você é cristão, trazendo para os dias atuais. Por que você é cristão? Porque eu levo a Bíblia para a igreja. Porque eu me visto como crente. Porque eu prego na igreja, eu canto na igreja, eu toco na igreja. Porque eu dirijo na igreja. Porque eu tenho funções grandes na igreja. Porque eu sou da regência, eu sou da mocidade, eu sou do departamento A, departamento B. Ser cristão é mais do que isso. Ser cristão é seguir Jesus. É seguir a Cristo. E quando isso acontece, 16 e 24 de Mateus diz: renuncia a si mesmo, toma sua cruz de cada dia e segue a Jesus. Subtópico 2. Evangelização centrada em Cristo. Evangelização centrada em Cristo. Filipe, um dos diáconos eleitos, porque tinha fé, Deus na vida e boa reputação. Assim também como Estevão e os outros 6, 5. Então Filipe, ele, na perseguição que foi levantada em Atos 8 e 1, por causa da morte de Estevão, e naquele dia levantou-se essa grande perseguição, foi um dos que saíram dispersos. E indo Filipe para Samaria, versículo número 5 de Atos 8, a Bíblia diz que ele lhes pregava, ou seja, pregava para os samaritanos. Pregava para os cristãos, para os ouvintes de Samaria. Ele lhes pregava a Cristo. Ele mostrava a Cristo para os samaritanos. E os samaritanos, a Bíblia diz que eles prestavam atenção no que Filipe pregava e também no que Filipe fazia. Porque Filipe pregava a Cristo, mas também Cristo confirmava o que Filipe pregava. Porque o que Filipe pregava era incontestável. Porque através da pregação de Filipe, que mostrava Cristo, automaticamente Cristo confirmava essa palavra através de milagres, através de sinais maravilhosos que se fazia através de Filipe, esse diácono, homem de Deus.
Atos 8:5 diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Versículo 6: e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. E o que Filipe fazia, além de pregar? 7: pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Então os samaritanos ouviam Filipe falar de Cristo e ao mesmo tempo viam o que Filipe fazia. Pelo poder do evangelho centrado na palavra. Evangelho do poder de Deus. Pessoas eram libertas de espíritos malignos, demônios. Pessoas eram curadas, levantavam para andar com suas próprias pernas, agora deixando de lado a ajuda daqueles que assim o ajudavam. E coxos também eram curados. Então Filipe, ele pregava um evangelho centrado na palavra de Deus, e esse evangelho centrado na palavra de Deus era um evangelho de poder. E era visto pelos samaritanos. E os samaritanos, não era um samaritano, era os samaritanos, os habitantes de Samaria. Olha só, versículo 6. E as multidões de onde? De Samaria. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Pregava, ensinava, proclamava, evangelizava. Então nós podemos vermos aqui que a evangelização feita por Filipe, esse diácono, ele pregava Cristo para os samaritanos. Filipe não pregava ideias da moda. Ele não pregava o modismo, ele não pregava esses jargões de hoje, ele não pregava essa salada de hoje, ele não pregava esse coach, né? Essa prosperidade de hoje. Ele pregava Cristo. E isso era suficiente para que as pessoas fossem chamadas a atenção. As pessoas prestavam atenção, Filipe pregando a Cristo. Para alguém prestar atenção no pregador, não precisa o pregador vir com moda, colocar um fundo musical, colocar outras coisas ali para chamar a atenção. Pregue a palavra de Deus, e a palavra de Deus será suficiente. 4:12 de Hebreus. Ela é viva e eficaz. Ela é suficiente. Filipe pregava a palavra de Deus, pregava Cristo. E isso era suficiente. Qualquer pregação que não tenha cruz como base se torna vazia. Qualquer pregação que não tem Cristo como base, que não tem a palavra de Deus como base. E existem essas pregações que não tem Cristo como base, que não tem a palavra de Deus como base? Tem essas pregações? Você acha que não? Você acha que não existem essas pregações sem Cristo? Essas pregações sem cruz? Essas pregações sem a palavra de Deus? Existe e muito. Existe e muito. A verdadeira pregação da palavra de Deus, centrada em Cristo, centrada na palavra, é uma raridade na contemporaneidade, nos dias atuais. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. Então essas pregações que talvez seja a mais frequente, seja a mais atuante, seja a mais vista, contínua, rotineiramente, são pregações vazias. Portanto, não devemos
colocar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar a nossa ação no poder do Espírito Santo e na força da palavra de Deus. Só precisamos disto. E devemos assim priorizar. Não precisa priorizar com estratégias humanas. A fazer um evento A, fazer um evento B, um evento e aí por diante. Devemos apenas priorizar a nossa ação no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus. Você é o pregador da noite? Priorize na ação do poder do Espírito Santo e na força da palavra de Deus. Se debruce, ore. Não vá só orar e deixar a palavra de lado, fazer só uma leitura simples e pronto, não. Ore e se debruce na palavra de Deus. Gaste tempos e horas para que esse sermão seja pregado e o ouvinte seja colocado na centralidade da palavra de Deus. Se assim acontecer, estará sendo colocado centralmente em Cristo. Tópico número 3 e último. A igreja que dá suporte à evangelização. O suporte da igreja. O suporte da igreja. A igreja que ficou em Jerusalém com os apóstolos. A igreja que foi dispersa de Jerusalém para Samaria, Judeia. A igreja que agora estava se formando lá em Samaria. Os samaritanos recebendo a palavra de Deus. Quando os samaritanos começam a receber a palavra de Deus pela evangelização de Filipe, então a igreja, os apóstolos que estão em Jerusalém, ficaram em Jerusalém, diz 8 e 14 de Atos. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos 8 e 14. Então, a igreja que dá suporte à evangelização. Subtópico 1, o suporte da igreja. Então, qual é o suporte da igreja? Olha, Samaria estava recebendo a palavra, crendo, se convertendo. Então a igreja em Jerusalém, quando ouve que Samaria está recebendo a palavra, aceitando a palavra, recebendo a Cristo, se convertendo almas para Cristo, então envia Pedro e João. Ou seja, um grande homem de Deus, um grande homem de Deus, Pedro e João, discípulos mais próximos de Jesus, quando Jesus estava caminhando aqui na terra. Homens realmente que tinham um caráter, que tinham realmente uma maturidade, uma experiência. Homens que tinham verdadeiramente o que repassar para com o novo convertido. E a igreja de Jerusalém envia Pedro e João para dar o suporte. E o que é dar o suporte à evangelização? Olha, os samaritanos receberam a palavra, então Pedro e João vão para justamente ensinar eles os primeiros rudimentos da fé cristã, para ensinar a eles verdadeiramente o fundamento da fé cristã, como seguir a Cristo, como ter uma vida nova, como viver realmente pela palavra de Deus, foram para dar esse suporte. Subtópico número 1, suporte da igreja. Finalzinho do subtópico diz assim: não basta mandar missionários. Suporte é isso, mandar missionários. Não basta apenas mandar missionários, é necessário dar-lhes suporte na missão que realizam. Então, mandar um missionário para ir pregar, fazer a obra. Então, o suporte não é só mandar, é cuidar, é manter, é custear, é dar todo um suporte. Trazendo para os dias de hoje, vamos fazer uma simplificação aqui a nível de igreja congregacional, igreja local.
onde você reside, dá suporte à evangelização, é quando um culto ali está sendo realizado e está na presença ali daquele culto, o pastor, o líder, o ministério, a banda, cadeiras, é todo um suporte. O suporte nos dias de hoje é todo um suporte. Tem que ter um som, mas o som precisa também de um instrumentista, de uma banda. Tem ali os cristãos, precisa também de cadeira, precisa de toda uma organização. Precisa do pregador, e o pregador deve ser selecionado. Não pode ser qualquer um. Tem que ser selecionado. Para quê? Para que pregue centrado na palavra de Deus. Para que pregue centrado em Cristo Jesus. Para que pregue realmente o evangelho de poder. Então existe todo um suporte da igreja. A evangelização tem que ter esse suporte da igreja. Me recordo de uma das oportunidades. Culto já programado. Tudo organizado, cadeira, som, iluminação. Mas faltava o dirigente. Estava faltando o dirigente. A própria dona da casa, que hoje já não está mais nessa terra, é falecida, perguntou exatamente assim: eu pensei que o pastor vinha. É disso que a gente aqui está falando. Suporte da igreja à evangelização. E o suporte da igreja à evangelização não é só mandar. Existe todo um apoio. E esse apoio depende justamente da liderança, depende do instrumental, depende da organização cadeira, depende de tudo. É todo um conjunto que todo forma um todo. Para a glória do nome do Senhor. Subtópico 2, da igreja que discipula. Então, o suporte da igreja, a igreja, quando ouviu que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviou 8:14 de Atos, Pedro e João, para dar apoio. Subtópico número 2, a igreja que discipula. Pedro e João que vão ali para Samaria, eles vão para dar o apoio. E esse apoio que Pedro e João vão dar ali, aqueles novos convertidos em Samaria, que receberam a palavra de Deus pela pregação de Filipe, o diácono, um evangelista e um bom evangelista, um homem realmente que era evangelista. Agora eu trago à tona aqui o que é um evangelista. É só um cargo? Não. Não, é uma função desenvolvida, executada. E Filipe era esse evangelista que executava realmente. Há muitos evangelistas por aí que não evangelizam nada. Ou seja, às vezes, ou na maioria das vezes, não sabe nem o que é boas novas. E boas novas é exatamente 8:4 de Atos. Pregar a Cristo. Boas novas é isso, é pregar a Cristo. E se pregar a Cristo, com certeza vai ser uma boa nova. A igreja que discipula. Então, Pedro e João, 8:15, que foram para Samaria, eles foram para dar o apoio. E chegando lá, oraram por eles. Eles quem? Aqueles que receberam a Cristo. Aqueles que receberam a palavra, os que se converteram. Oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Olha, na igreja primitiva, uma pessoa quando aceitava, era quase que automático a necessidade, ou seja, a urgência de receber o Espírito Santo, o batismo. 8:15 de Atos, assim foi notificado. Então nós podemos vermos aqui que Pedro
Pedro e João oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Porque se tornava essencial. Essencial. Porque o batismo com o Espírito Santo é algo realmente tremendo, extraordinário. Atos capítulo 19, Paulo, quando chega em uma cidade, em uma das suas viagens missionárias, na sua terceira viagem, então, quando Paulo chega em Éfeso, ele acha ali alguns discípulos, seguidores de Jesus, que se converteram, logicamente. Só que eles aceitaram a Cristo, conheciam o batismo de João, o batismo nas águas, eles conheciam a ressurreição de Jesus, as doutrinas de Cristo. Porém, quando se falou a respeito do batismo com o Espírito Santo, eles nem sabiam que isso existia. Aí Paulo mostra para eles, fala para eles, e versículo 6 do Atos 19, diz assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Então, se tornava necessário, urgente, o batismo com o Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, a igreja que discipula, subtópico 2 do tópico 3, então, o batismo com o Espírito Santo, olha só, esse texto de Atos 8:15, Paulo, Pedro e João orando pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, então esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, que era chegar ali para fazer presente e dar os ensinamentos devidamente para aqueles novos convertidos. Então o trabalho de discipulado da igreja fazia parte da doutrina dos apóstolos, do ensino sobre a iniciação cristã, fundamento da fé cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo, que é o batismo. Então o texto bíblico diz que as pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas. Contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo. Ou seja, era novidade. Mas Pedro e João estavam ali para orar por eles e realmente eles receberem o Espírito Santo, como de fato assim aconteceu. E acontecia entre os apóstolos. E não precisava gastar horas e horas. Era orando e Deus batizando. Subtópico 3 e último. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Era por isso que se orava por aqueles que tinham aceitado a Cristo. Por quê? Porque sem o Espírito Santo, sem o batismo com o Espírito Santo, o recebimento do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, então o discipulado, ou seja, todo aquele ensino estava incompleto. Porque o que completava o discipulado era justamente o batismo com o Espírito Santo. Na igreja primitiva. Na igreja primitiva. Então, Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os até o batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que eu recebesse o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Atos 8, versículo 14, versículo 15. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto sem o recebimento do Espírito Santo. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos convertidos na fé a desfrutar da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos. Então, por que era incompleto? Porque a experiência com o batismo com o Espírito Santo era realmente o que mostrava, era o que realmente evidenciava uma experiência sobrenatural com Deus. Por quê? Porque à medida que ali tinha uma pessoa batizada com o Espírito Santo, era evidente dizer que ali tinha uma pessoa transformada por Deus. Uma nova criatura.
E essa nova criatura agora estava para fazer a vontade de Deus, de maneira que enfrentaria até perseguições, lutas ferrenhas, tremendas, extraordinárias, que sobre si trazia dores, mas não negava, assim como Estevão, mesmo apedrejado. Até pediu para que Deus não considerasse aquele apedrejamento daqueles que assim o sacudiam pedras. Então, aqui encerramos a nossa lição de número 10, a expansão da igreja. Que Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor. Fique com Deus em Cristo Jesus.